Olá, iniciamos nossa segunda aula de lógica de programação. Hoje a gente dá continuidade ao nosso assunto, evoluindo na questão de construção de algoritmos através da lógica, né? Programação. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre conceito de lógica, alguns operadores e o mais importante, o que era uma variável. Então eu vou revisar para você o que é uma variável, para a gente poder trabalhar os exemplos aqui de atribuição, entrada e saída de dados. Lembre-se da analogia que eu fiz, variável, eu entendo que eu tenho a memória do meu computador como um armário, e essa variável seria uma gaveta etiquetada ali no meu armário, onde representa uma informação que eu posso estar inserindo no meu algoritmo. E depois eu quero podendo estar exibindo ela. Hoje a gente vai focar na questão da atribuição de valores a essa variável, a entrada e saída de dados. Como é que se faz a atribuição? O que é isso? Quando que se inicia uma entrada e uma saída de dados? E os comandos que se utiliza para isso, se tratando da pseudolinguagem de programação Portugal. Vamos ao exemplo. Bom, frequentemente precisamos que o usuário digite uma informação ou valor. Esse fato do usuário digitar um valor, uma informação, é conhecido como entrada de dados. Ou precisamos exibir uma informação. Esse fato de exibir uma informação é conhecido como a saída de dados. Ou atribuir valores, é o que a gente vai estar aprendendo. Existem comandos, se tratando de algoritmos aí, e o Portugal que a gente pode utilizar. Quais são eles? O leia, onde eu faço a leitura e armazenamento da minha variável. A setinha, que é atribuição, é um símbolo utilizado para atribuição de valor. E o escreva, que é onde eu posso estar exibindo a mensagem ou exibindo o valor da minha própria variável. Então, a atribuição, o que é? Eu declaro uma variável e eu preciso atribuir um valor a ela. Como é que eu faço isso? Como é que isso funciona? Um exemplo, professor, para eu poder entender. Na construção de algoritmos, depois que declaramos nossas variáveis e constantes, geralmente precisamos indicar que elas armazenarão um determinado valor durante a execução do programa. Então vejam bem, precisamos indicar que elas armazenarão determinado valor durante a execução do programa. Para isso, utilizamos o comando de atribuição, que em Portugal é representado por uma seta. Aqui. O comando de atribuição ele tem uma sintaxe. Como é que é essa sintaxe? A descrição de cada parte dessa sintaxe. Bom, a sintaxe da atribuição é composta pelo identificador, a seta e a expressão. O que é um identificador, professor? O identificador é o nome da variável ou constante a ser utilizada. E a expressão, o que é, professor? A expressão é o valor ou expressão a ser armazenado. Professor, não ficou claro. Conceito, sintaxe, ainda não entendi. Então vamos para um exemplo, uma partezinha do algoritmo para a gente poder entender como é que funciona essa atribuição de valor. Eu tenho aqui a variável. Quais variáveis que eu tenho? Variável nota. Como a gente aprendeu lá na primeira aula, variáveis elas têm tipos de dados que vão estar armazenados nela. Essa variável nota ela é do tipo inteiro. Resumindo, criamos a variável inteira nota. Também a variável sexo, do tipo caractere. Resumindo, criamos a variável caractere sexo. Tem a variável nota. Aqui é onde começa, de fato, a atribuição de valor. O valor inicial é a minha variável. Onde eu tenho a seta de atribuição e digo que a minha variável ela vale 10. Ou seja, atribuímos o valor 10 à variável nota. E aí temos uma outra atribuição de um tipo de informação diferente, dado diferente. É a variável sexo, onde eu atribuo o f, caractere f. Ou seja, atribuímos o caractere f à variável sexo. Então aqui ainda não está muito lógico de compreender, não está? Pelo fato de ser uma parte do algoritmo.
a gente vai trabalhar a entrada de dados, saída de dados e no final o algoritmo já que trabalhe com essas duas situações para a gente poder entender melhor isso. Bom, e a entrada de dados? Como eu disse anteriormente, a entrada de dados é quando, um exemplo, o usuário digita uma informação, eu peço para ele digitar uma informação, ele digita a idade dele ou um nome qualquer e essa informação entra no meu computador. Normalmente, né, eu estarei armazenando isso na minha variável. Lembre-se da analogia do armário, gaveta, tudo. Para depois eu exibir esse valor ou efetuar uma operação matemática, uma operação qualquer com essa variável. Então, como é que é essa entrada de dados? Conceito, como é que acontece e um exemplo dessa entrada de dados. Frequentemente, na construção de algoritmos, precisamos solicitar que usuários informem, por meio do teclado, alguns valores a serem utilizados durante a execução. O comando de entrada de dados será responsável pela leitura e pelo armazenamento desses dados na variável que indicarmos. Como vimos na atribuição, a entrada também tem sintaxe e tem as definições disso. Sintaxe, comando leia, seguido da variável. O que é o comando leia? Ele é uma função responsável por ler o que o usuário digitou e armazenar o valor na variável indicada. E aí depois eu coloco a variável que eu quero. Vamos por exemplo prático da entrada de dados. Eu tenho aqui as variáveis nota, também do tipo inteiro. Criamos a variável inteira nota. E aí tem o leia. Leia o quê? A minha variável nota, o que tem nela. Ou seja, atribuímos à variável nota o valor que o usuário digitar, ou que eu solicitar ele a digitar. Ok, então entendemos aí atribuição, entrada e saída de dados. E a saída de dados, professor, como é que funciona? Aquele momento em que a gente exibe uma mensagem fixa para o usuário ou uma mensagem fixa seguido do valor de uma variável ou resultado de uma operação. Como é que é isso? Um exemplo. Bom, na saída de dados, por meio da utilização do comando de saída de dados, conseguimos exibir mensagens ou valores para o usuário de nossos programas. No caso, comando de saída de dados, que exibe no monitor valores de constantes, variáveis ou expressões. Essa saída de dados, ela também tem a questão da sintaxe dela. Qual que é? Escreva e a expressão. Escreva, o que é? É a função responsável por escrever no monitor uma mensagem para o usuário. E a expressão, que indica o que será escrito no monitor e é normalmente composta por um texto fixo, seguido por uma vírgula ou um nome da variável. Ok, estou começando a entender, professor. E um exemplo que englobe entrada e saída de dados. Como que ele é? Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui um algoritmo, um exemplo, e tenho as minhas variáveis. Quais são minhas variáveis? Minha variável, no caso. Variável nome do tipo cadeia. Resumindo, criamos a variável nome do tipo cadeia. Tem o início do meu algoritmo, onde eu venho com o comando escreva e coloco uma mensagem fixa para ser exibida para o usuário. Ou seja, solicitamos que o usuário digite seu nome. E aí eu venho com leia. Leia e a variável nome. O que nós estamos fazendo? Lemos para a variável nome o valor digitado pelo usuário. E por último, escreva para exibir a mensagem, ou seja, acontecer a saída de dados, que é a mensagem de bom dia, o nome, variável nome ali, o valor que está armazenado nessa variável nome. E aí a gente finaliza nosso algoritmo, né, com isso. Então aqui nesse último passo, é o momento que acontece a exibição da mensagem fixa junto com o valor da variável que o usuário digitou e foi armazenado lá atrás no meu algoritmo. Então aqui a gente consegue aí entender de fato como é que funciona e como que é composto a atribuição de valor, a entrada e a saída de dados em nosso algoritmo. Aqui a gente conclui uma parte da nossa disciplina
Espero você na próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso conhecimento. Obrigado.